Já chegou o período de estiagem e ele requer uma série de cuidados com a saúde e também com o meio ambiente. Isso é claro, né? Pois a possibilidade de incêndios florestais neste período é bem maior por conta das condições climáticas. A gente vai falar sobre esse período, né? Com o engenheiro civil especialista em recursos hídricos e saneamento ambiental, Sidney Guzmão Agra, que está aqui com a gente via Skype. Sidney, bom dia para você. Obrigado por falar com a gente. Bom dia, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É a segunda vez que eu estou participando aqui com vocês da TV Pai Eterno. Um forte abraço aos telespectadores. Uma alegria estar com vocês hoje. Muito bom. Lembrando que a Marina Fernandes está lá da casa dela e ela vai participar da entrevista, também vai fazer perguntas para o senhor, viu? Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é que marca esse período de seca. Quais são os principais fatores aí que influenciam aí tanto no meio ambiente quanto na saúde da população nesse período de estiagem que a gente vive? Muito bem. Esses fenômenos do clima, né? Primeiro que a gente tem que ter bem claro, são fenômenos naturais, né? Ou seja, a natureza tem os seus ciclos, tem a sua sucessão das estações do ano, né? E agora, né, que a gente começa esse período que encerrou o verão, né, e inicia o outono e vai se dirigindo ao inverno, em muitas regiões do Brasil, é o período caracterizado por isso que a gente chama, né, o período mais seco, né? Claro que essa dinâmica ela é diversa ao longo do território brasileiro. O Brasil é um país muito grande, né? Então tem lugares do Brasil iniciando o período de chuvas, mas de fato a maior parte do Brasil entra agora num ciclo do que a gente chama um ciclo de seca. O que é que caracteriza então essa seca? Caracteriza uma redução nas precipitações, né? Em alguns lugares do Brasil, como no Centro-Oeste, né, vai significar praticamente a ausência total de chuvas, né? Vai parar mesmo de chover. Em outros locais vai haver uma redução dos níveis de chuva, e isso vai durar aí por 4, 5 ou 6 meses, dependendo da região do Brasil também, né? E então essa redução de chuvas, ela vai estar associada muitas vezes a um aumento de temperaturas e também, em muitos casos, um aumento de ventos, né? Ventos mais fortes. E esses ventos, associados principalmente com o aumento de temperatura e a redução das chuvas, pode ser, né, uma combinação aí relativamente arriscada ou perigosa, né, para esse fenômeno das queimadas, né? Tanto as queimadas que a gente chama naturais, né, que seriam as mais espontâneas, assim, como também pelas consequências mais graves daquelas queimadas que a gente poderia dizer artificiais, ou mesmo as queimadas provocadas pelo homem, né? Seja por usar o fogo como uma técnica de manejo, né, de limpeza de terrenos, por exemplo, que infelizmente ainda se faz, né, uma coisa muito tradicional do ser humano. O ser humano maneja o fogo há muito tempo, mas se sabe que é uma prática inadequada, uma prática com muitas consequências, né, com muito risco. E nesse período, como eu falava, de baixa chuva, de alta temperatura e de muito vento, a gente tem aí uma combinação que aumenta muito o risco desses fenômenos. Sidney, bom dia para você. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses riscos aí, se eles realmente são bem maiores nesse período de seca, e como é que naturalmente esses focos de incêndio eles podem acontecer? Como é que é esse processo? A gente tem esses dois tipos, né, de incêndio, de queimada, principalmente no ambiente natural, né, os incêndios florestais, como a gente chama, né. Eles podem ser naturais, sim, e eles podem ser antrópicos, né, eles podem ser artificiais, causados pelo homem. Estudos mostram que cerca de 75% desses episódios são artificiais, 75%, ou seja, 3 a cada 4 incêndios florestais foram provocados pelo homem. Né? Eles foram provocados porque no acampamento, não é um momento de pandemia para a gente estar fazendo acampamentos, mas no acampamento a gente esqueceu uma fogueira, não apagou direito, onde a gente fez ali um churrasco, ou mesmo para se aquecer de noite, então aquilo se esqueceu e dali se alastrou, fugiu do controle. Às vezes
coisas que até parecem inocentes, jogar uma bituca de cigarro, né? Ainda que cigarro nunca seja um negócio inocente pelo mal que faz à saúde, mas daquilo ali pode começar um incêndio florestal, né? E ainda o mais frequente é que em muitos lugares é comum usar o fogo como prática de manejo mesmo, né? Eu quero limpar um terreno, eu quero reduzir a vegetação em determinado local, ao invés de cortar, de limpar, de fazer a roçada daquele terreno, muitos entendem que é mais fácil atear fogo, imaginando que dá para fazer um incêndio controlado, e muitas vezes esses incêndios terminam saindo do controle, e sim, principalmente nesse período que combina aí muito vento, pouca chuva e alta temperatura, fica tudo muito seco, né? Muito rapidamente inflamável, o vento forte espalha, né? Qualquer labareda que saia de um pedaço que estava se imaginando manejar, mas já liga em outra parte que não se pretendia, e aí realmente fica muito difícil fazer esse controle, e com a ausência de chuvas fica difícil, né? A chuva ajudaria também a abafar, aumentar a umidade, que seriam processos que reduziriam o risco de queimada. Mas também existem, sim, as queimadas naturais, né? Causadas por essa combinação aí de muita temperatura e muita estiagem. Assim. Pode ser um raio que cai em determinado local, né? E dali sai uma fagulha da rede elétrica, né? Enfim, tem vários processos, até mesmo a combustão pelo aumento de temperatura ali na folhagem, que pode deflagrar um processo desse de queimada. É muito perigoso, né? Acaba sendo um problema aí em grande parte do nosso país. Sidney, a gente sofre, né, com os sintomas na saúde, que são bastante intensificados aí por causa das queimadas. Mas a gente também tem que olhar ali para o lado ambiental, o lado animal, né? A nossa fauna também sofre muito com as queimadas. Quais podem ser os impactos aí, tanto para os animais e para nós humanos também, né? Muito bem, são muitos mesmo, assim, por exemplo, no solo, né, tem muita matéria orgânica, né? A matéria orgânica é o que propicia o desenvolvimento da vida. Aquela matéria orgânica no solo será o alimento para as plantas, aquela matéria orgânica no solo é o alimento para micro-organismos que vivem no solo, e essa é uma das primeiras coisas que se perde, né? Também se perde totalmente o resto de umidade que se tinha no solo, né? E essa umidade também era o que poderia servir para suportar o ressurgimento da vida nessas áreas. A gente tem também a perda dos hábitats desses animais, né? Aquela toca, aquele nicho ali no meio do mato, da floresta, que era o local onde algum tipo de animal se abrigava, e aquilo vai ser destruído. A gente tem dentro da fauna propriamente dito, alguns animais que realmente conseguem fugir do incêndio, né? Voar, por exemplo, as aves, né? Mas talvez não consigam voltar para aquele que era o seu hábito. E a gente tem aqueles que não conseguem, né? Os animais, os que se rastejam, às vezes não conseguem sair a tempo, né? Às vezes ficam encurralados pelo fogo, e há, né, mesmo a morte desses animais. Numa escala mais macro, o que a gente vai observar é que a gente vai perceber poluição atmosférica, né? A gente vai perceber redução de umidade, né? Esse excesso de fumaça, né? no ar, né? E isso também vai causar danos à saúde dos seres humanos, né? Principalmente aqueles que vivem perto, né, dos locais que estão sendo afetados. E lembrando, né, assim, a gente está falando aqui eu estou falando muito de incêndios florestais, de queimadas na floresta, mas esses processos também acontecem dentro da cidade. Muitas vezes a gente quer fazer isso para limpar um terreno, né? Vou começar um serviço ali no terreno, o mato cresceu muito, ao invés de fazer a roçada, eu resolvo tocar fogo naquilo, ou muita gente ainda, né, resolve queimar lixo em casa, né? E aí tudo isso são fenômenos que podem sim perder o controle, né? São atividades que podem perder o controle e causar incêndios de maiores proporções, e os mesmos impactos, aí claro, no ambiente urbano, principalmente esses mais associados à poluição atmosférica, aos riscos à saúde, né? A irritação dos olhos, a dificuldade de respirar, enfim, são muitos os malefícios, né, que esse ambiente tão degradado pela presença dessa fumaça, pela baixa umidade, a gente vai estar sujeito a todos eles.
Sidney, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como cada um pode fazer aí a sua parte para evitar, né, as queimadas. E também, inclusive, por exemplo, eu vejo muito isso quando viajo, né, de carro, e a gente vê na estrada um foco de incêndio ali se iniciando. Como a pessoa deve proceder? Principalmente nesse início é muito importante, né? Porque eu acredito, é claro, que seja muito mais fácil controlar, né? Como que a pessoa deve proceder? Ela mesma pode tentar ali evitar que ele se alastre, ela tem que entrar em contato imediatamente com os bombeiros. Como que a gente pode fazer para evitar que algo de maior aconteça, né? Quando a gente vê esse pequeno foco de incêndio? São dois conjuntos de medidas. A gente pode falar um pouco da prevenção e a gente vai falar um pouco do combate propriamente dito. Vou começar pelo combate porque foi o exemplo que tu deu. Não, a gente não vai tentar apagar, né? Principalmente se a gente vê aquilo começando, né, que é realmente mais fácil controlar, a gente precisa imediatamente acionar o corpo de bombeiros, né? A gente precisa chamar que pessoas que têm habilitação, que têm experiência, que têm treinamento, que têm o equipamento necessário para fazer o combate àquilo, né, seja acionado, e quão mais rápido a gente conseguir acioná-los e quão mais rápido for o tempo de resposta de quem tem de fato a competência para fazer isso, mais fácil de fato vai ser o controle daquilo que está começando, né? Depois que ele realmente atinge grandes proporções, realmente o controle vai ficando cada vez mais difícil, porque aí o fogo já vai ter várias frentes, o vento já vai estar alastrando ainda mais. A gente costuma ver essas imagens principalmente nos Estados Unidos, ali na Califórnia, na Austrália também, são lugares que também sofrem. A gente está falando aqui de queimadas no Brasil, mas esses fenômenos também acontecem em outros países, e a gente está acostumado a ver aqueles helicópteros carregando caçambas de água, tentando apagar, e sempre nos lembra aquela parábola que a gente comenta do beija-flor, né, jogando gotinhas, porque de fato um incêndio florestal de grandes proporções, mesmo um helicóptero derrubando uma caçamba d'água, parece um beija-flor lançando gotinhas, né? Mas principalmente o nosso papel é na linha da prevenção, né? Evitar o acúmulo de lixo, evitar descartar materiais que possam ser inflamáveis, né? Porque isso vai gerar aquele ambiente necessário para o início, né, do incêndio. A gente pode evitar, né, fazer manejo com fogo, né, para limpar terrenos, para limpar áreas, mesmo no processo agrícola, né, é frequente, né, que se imagine, vamos reduzir essa matéria orgânica queimando, depois a gente vai lá e termina a limpeza do terreno. Então, essas práticas precisam ser evitadas, né? Em muitos lugares elas já são, inclusive, proibidas, né, como manejo agrícola, mas em muitos lugares tem um pouco de tradição também, isso ainda é feito. Então, eu diria que o principal conjunto de medidas vem na linha da prevenção, né? Não jogar cigarro, melhor que não fume, de novo, mas não jogar cigarro. Se fez ali um piquenique, um lazer, um acampamento e fez uma pequena fogueira, cuida para que tenha certeza que ela foi apagada. Se levou uma churrasqueirinha, fez ali um churrasco, depois ao jogar o carvão, se for o caso, não tenha certeza de que não está aceso ainda, né? Que de fato aquela brasa está extinta, porque é muito fácil, principalmente nas condições desse período de maior estiagem, que isso crie um incêndio de maiores proporções. Falta então conscientização por parte da população, Sidney? Falta educação, né? A gente precisa ainda investir muito em educação e também deixar mais claro para todo mundo as consequências do que a gente faz no ambiente para a nossa vida, né? A gente tem muita essa coisa, principalmente quem mora na cidade, né? Lá o campo, lá a floresta, lá a área rural, e nós aqui, né? Como se fôssemos dissociados uma coisa da outra, mas precisa ficar cada vez mais claro que a gente sofre diretamente as consequências daquilo que a gente faz, daquilo que acontece no ambiente natural, né? Então, se a gente desenvolve essa consciência, a gente passa a perceber que parte dos impactados pela degradação ambiental, seja do fogo, seja da poluição como um todo, somos nós mesmos, certamente a gente vai mudando de postura. Ninguém quer fazer mal a si mesmo, né? Só que a gente fica sempre achando que não dá nada, isso vai acontecer lá e nunca vai me afetar. Então a gente precisa cada vez mais
buscar essa consciência. E a educação é a ferramenta que a gente tem para nos conscientizarmos. Eu não falo só a educação das crianças. A educação das crianças vai ser importante para tentar gerar uma próxima geração, né? Formar uma próxima geração mais consciente. Mas também a nossa própria conscientização, né? A respeito da importância do cuidado com a vida, a importância do cuidado com o meio ambiente, também nesse tema das queimadas. Sidney, além desse impacto, aí é claro, a qualidade do ar que fica péssima, enfim, várias... o quanto é prejudicial, né, essa questão das queimadas, existe ainda o fato da extinção, né, de algumas espécies animais e vegetais. Isso ocorre também com esses incêndios, com essas queimadas? Exatamente, principalmente vegetais, né? Porque de fato os animais ainda com alguma mobilidade podem ter como escapar, alguns não vão escapar, alguns vão ficar aprisionados e vão morrer, mas as espécies vegetais, essas certamente são totalmente impactadas, né, pelo fogo, porque são, né, totalmente degradadas, né, totalmente destruídas, e de fato tem muita riqueza no que a gente chama a biodiversidade, né, e que de novo, né, mesmo que pareça um pouco utilitarista, assim, podem sim ser fontes de muitas coisas para nós mesmos, né? A gente não conhece totalmente a nossa botânica, a gente não conhece totalmente nossas espécies vegetais, nem sabem que substâncias, que princípios ativos, por exemplo, para medicamentos, para cosmética, para a indústria da beleza, poderia ter nesses recursos, né? Sem falar na própria degradação da natureza em si, né? Muitas vezes são árvores que podem dar alimento, que podem gerar frutos, né? E a gente termina perdendo essa riqueza, né? Então, a vegetação sim é a mais impactada, mas a gente também percebe a perda, né, de animais, né? Porque ficam aprisionados ou simplesmente porque o habitat onde eles vivem é destruído e eles não conseguem encontrar um outro local adequado. Mesmo que eles tenham fugido, né, eles não vão conseguir encontrar um outro local adequado para sua sobrevivência. Tá certo, Sidney. No início da nossa conversa, eu te anunciei como engenheiro civil, especialista em recursos hídricos e saneamento ambiental. Queria que você falasse um pouco sobre como é fazer esse trabalho como ambientalista aqui no Brasil. De fato, é uma área de trabalho muito interessante, né? Desde que eu estava fazendo o curso de engenharia civil, essa área, primeiro de recursos hídricos, depois do meio ambiente como um todo, foi despertando a minha atenção, né? É muito bacana contemplar a criação, né? Contemplar a natureza e ver ali que a gente pode fazer do nosso trabalho também o reconhecimento do presente que Deus dá a cada um de nós, que Deus deu a cada um de nós, que é o planeta, e despertar então o cuidado, né, com a criação, o cuidado com o planeta. Em tempos atuais, né, ficou ainda mais interessante, né, porque em tempos que a gente vê o Papa Francisco nos chamando a prestar atenção no cuidado com a nossa casa comum, o cuidado com o planeta, o cuidado com o meio ambiente, deu para também fazer um pouco desse trabalho, não só na minha vida profissional, mas também nas atividades da igreja, né? Ouvir o Papa falar daquilo com que você trabalha no dia a dia, também foi tem sido uma experiência muito interessante. Então, desde a graduação isso já me chamou a atenção, depois eu fiz o mestrado nessa área específica de recursos hídricos e venho trabalhando aí há pouco mais de 20 anos nessa área, né? Trabalhando aí com as bacias hidrográficas brasileiras, com saneamento, que é outra grande necessidade do Brasil. O Brasil tem índices muito baixos ainda de saneamento, então temos muito o que fazer, né? Há muito trabalho a ser feito nessa área, né? Há muitas oportunidades de trabalho a serem feitos nessa área, com alguma dificuldade, porque é uma área que envolve recursos, né? Muitas vezes envolve recursos públicos que nem sempre estão disponíveis, mas é um desafio bacana, a cada dia buscar soluções, cada vez talvez usando um pouco mais de criatividade para superar as dificuldades do nosso cotidiano e cuidar melhor do nosso planeta. Com certeza é um trabalho muito importante, sim. Quero agradecer então a você, Sidney Guzmão Agra, que é ambientalista. Obrigado, viu, por conscientizar um pouco mais as pessoas que estão ligadas aqui na TV Pai Eterno sobre esses riscos aí das queimadas, né? Tanto na cidade quanto nas florestas, viu? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.